no mesmo dia em que Jesus ressuscita. Diz a Bíblia que naquele dia, 2 dos discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada de Emaús, longe de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram em Jerusalém. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa? E do que ides falando à medida que caminham? Eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os fatos destes últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A fé em Jesus e a religião são duas coisas que dificilmente caminharão juntas. E aqui nesse texto está manifesto isso. Os discípulos voltavam de Jerusalém, estavam entristecidos, porque viram Jesus, aquele homem que fazia até o mais incrédulo dos ateus dizer: tem alguma coisa de diferente nele. Se entristeceram por ver este Jesus morto numa cruz. A morte traz desespero. Imagina a morte daquela pessoa que mais nos lembra a Deus. É você olhar e dizer: danou-se, o mundo está perdido. Mataram o melhor de nós. Acabaram com a vida daquele que era o único que valia alguma coisa entre nós. E aí nesse texto fica claro que esses homens estão tristes pela morte de Jesus. E o que fica mais claro ainda é por que Jesus morreu. Ou melhor, por quem? Eles dizem aqui que Jesus era profeta, poderoso em obras, que pregava a palavra de Deus com autoridade diante de Deus e dos homens. Mas ele foi entregue para ser crucificado pelos principais sacerdotes e as autoridades dos judeus. Porque a fé em Jesus, o Evangelho, não pode caminhar com a religião, é por isso. Porque nem Jesus sobreviveu à religião. Nem o próprio Senhor sobreviveu ao poder de destruição e de morte que a religião tem. Ao ponto de cegar os olhos daqueles que vivem por ela e nela, ao ponto de não conseguirem enxergar o que está na cara deles. É por isso que a religião transforma as pessoas em tapadas, em ignorantes. Ela suga a cultura, ela suga a inteligência, ela drena a tua capacidade de pensar, ela proíbe a reflexão, ela inibe uma meditação, uma ponderação sobre a vida e sobre a existência. A religião te realmente lava a cabeça e não deixa nada lá. A religião mata tanto que matou o próprio Senhor Jesus. E cega tanto ao ponto desses homens estarem diante de Jesus, eles que se diziam discípulos, andaram com Jesus pela estrada de Emaús, 60 estádios de distância, e não conseguiram reconhecer que era Jesus. Jesus estava diante deles. E eles ainda perguntaram para ele: você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá? Não sabe os fatos que ocorreram nesses últimos dias? E Jesus pergunta: quais fatos que ocorreram? Porque na verdade quem não sabia de nada era Jerusalém, não era Jesus. Porque se tinha um fato que tinha acontecido ali, era que o Senhor tinha ressuscitado. Mas aqueles da religião que diziam que tinham visto, verdadeiramente não viram nada. Porque os seus olhos não podem ver além daquilo que se manifesta diante deles. Eles não conseguem transpassar a barreira do visível. A fé deles é presa ao material. É por isso que são da religião. É por isso que a religião agarra. É por isso que a religião os prende. Jesus viveu entre os religiosos. Jesus serviu os religiosos. Jesus ensinou o caminho do Evangelho e do amor aos religiosos.
Jesus multiplicou o pão para os religiosos. Jesus curou os enfermos dos religiosos. Jesus salvou da morte os religiosos. Jesus ressuscitou alguns deles. Jesus conversou em secreto com líderes religiosos, porque eles queriam conversar com Jesus sem serem vistos por ninguém. E no final eles mataram Jesus. Óbvio que Jesus morreu pelo pecado de todo aquele que peca. Mas ali naquele momento histórico, temporal, quem o levou até a crucificação foi a religião. A religião mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito traz a vida. Por isso que o Evangelho não é um convite para a religião. Por isso que Jesus não veio inaugurar uma nova religião. Os discípulos de Jesus não foram enviados por ele para pregar uma nova religião. Jesus veio anunciar o caminho de vida eterna, o caminho de vida abundante, um caminho de paz, um caminho de esperança, um caminho de alegria, de fé, de amor. Jesus veio pregar uma existência para Deus e não para os homens, porque a religião é para os homens. A religião vive para os homens. Na religião importa o que os homens fazem, o que os homens bebem, comem, vestem, usam, onde vão e deixam de ir. A religião pouco fala do que Deus faz por nós, mas sim o que nós fazemos por Ele. A religião, no máximo, quando diz que Deus fez alguma coisa para o homem, é porque o homem antes fez alguma coisa para Deus, algum tipo de barganha. A religião mata, mas o Espírito traz vida. E é sobre o Espírito de Deus, é sobre o Espírito do Evangelho, é sobre a fé em Jesus que eu vivo aqui falando e falando para vocês, que eu sirvo e que por isso eu morrerei, se for preciso. O caminho de Jesus é diferente de religião, mas isso é para poucos. Nem todo mundo consegue ver essa diferença. E o pior é que muitos dizem seguir o Evangelho de Jesus e vivem realmente na religião. Fuja da religião, se entregue a Jesus. Se entregar a Jesus, que eu digo, é viver para Ele, meditar na palavra dEle, tentar ser testemunha viva do amor dEle, fazer da tua vida um manancial de glória, um manancial de águas vivas, um manancial de vida em abundância, para que os sedentos venham beber em Ti, para que os necessitados alcancem ajuda em Ti, para que os desabrigados achem em você um abrigo seguro, para que você seja bênção na vida das outras pessoas, porque o melhor jeito de se adorar a Deus é através da vida do próximo. Mas isso não é para qualquer um. O Evangelho é muito simples e pouca gente quer simplicidade. A religião é pomposa, é luxuosa, é glamurosa, mas o Evangelho é muito simples. Por isso eu queria encerrar lendo o texto de Lucas 5, onde Jesus fala, no versículo 37, uma parábola acerca da religião e do ensino dele, comparando os dois com vinho, e dizendo assim: ninguém põe vinho novo em um odre velho, uma garrafa velha, pois o vinho novo romperá o odre velho, e se entornará o vinho, e o odre se estragará. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em um odre novo, e ambos se conservarão. Jesus está falando aqui que o ensino dele é como um vinho novo, que tem que ser posto num odre novo. Os odres, eles se alargam conforme o vinho vai envelhecendo, eles vão se umedecendo e vão se alargando. Se o odre já for velho, quando vier o vinho novo, ao ponto que esse vá se envelhecendo, o odre vai se estourar e se arrebentar, e tanto vai se desperdiçar o vinho no chão, quanto o odre para mais nada servirá. Mas você pensa assim: poxa, mas parece que Jesus usou uma parábola equivocada, porque vinho bom é um vinho velho. O vinho, quanto mais velho, fica melhor. Pois é, mas é isso mesmo que Jesus está dizendo. O vinho dele não é o melhor nesse sentido humano, na sabedoria dos homens, no gosto dos homens, no paladar dos homens. Porque o homem gosta do luxo, do requinte, da tradição, do convencional, daquilo que é aceito pela maioria. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho é simples demais. O Evangelho não é como um vinho velho que todos louvam e querem mais e mais. O Evangelho é um vinho novo, para gente que está disposta a se tornar um odre novo, um recipiente novo, para gente que está disposta a renovar sua mente, enxergar a vida com outros olhos. Para os que gostam do vinho velho, olha o que Jesus diz no 39. A verdade é que ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz: o velho é excelente. De modo que, se você é filho da religião, dificilmente você se converterá ao Evangelho. Porque aqueles que provam da religião dizem que é melhor o vinho velho. É luxo, é requinte, é
pompa, é coisas complicadas e sofisticadas. Mas o Evangelho é simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, fazendo para os outros o que você quer que os outros façam para você, respeitando os limites dos outros e vivendo em amor uns com os outros e todos com Deus. Esse é o Evangelho, o vinho novo, o qual eu anuncio. Beba dele, senão a religião pode matar você.